Então, pessoal, mais uma videoaula, certo? Que vamos estudar a substituição de variáveis, dessa vez em funções algébricas e não trigonométricas. No exemplo 1, eu tenho a integral de x ao quadrado sobre a raiz de x à terceira mais 1 dx. Então, o que eu posso fazer? Eu vou chamar meu x à terceira mais 1, certo? Du. E quem vai ser o meu du dx? Derivada de x à terceira é 3x ao quadrado, ou seja, dx é igual a du sobre 3x ao quadrado. Então, e agora é só jogar na integral. Então, eu tenho a integral de x ao quadrado, não é isso? Sobre a raiz de u, porque meu u é x à terceira mais 1, né? Vezes dx. Quem é meu dx? Du sobre 3x ao quadrado. Então, meu x ao quadrado vai ser cortado com x ao quadrado. Então, logo eu consegui transformar todas as minhas variáveis x em u. E não sobrou nenhum x. Então, eu vou ter que a integral, eu tenho 1/3 fora como constante, du, né, sobre a raiz de u. Quem é a raiz de u? A raiz de u é 1 sobre 2. Ou seja, para resolver essa integral aqui, a gente joga esse u elevado a 1/2 para cima com o sinal invertido. Certo? Agora é só resolver normalmente. Então, a integral de u elevado a menos 1/2 du vai ser 1/3, né, que está multiplicando, u elevado a menos 1/2 mais 1 sobre menos 1/2 mais 1, mais a minha constante c, certo? Então, eu vou ter 1/3 de u elevado a 1/2, certo? Sobre 1/2 mais c. Quem é meu u? Olhando para cá, x à terceira mais 1. Ou seja, eu vou ter que 1/3, não é isso? De x à terceira mais 1 elevado a 1/2 sobre, repito a primeira vezes o inverso a segunda, então esse 2 passa multiplicando, não é isso? Então, vezes 2, mais a minha constante c. Então, simplificando aqui, eu vou ter 2 sobre 3, x à terceira mais 1 elevado a 1/2, mais a minha constante c. Então, essa aqui é a solução da minha integral. Então, pessoal, tem aqui o exemplo 2, certo? A integral de epsilon elevado a 2t mais 2 elevado a 1 sobre 3, que multiplica a epsilon elevado a 2t dt. Então, dá para a gente fazer uma substituição de variável. A gente vai chamar de u esse meu epsilon elevado a 2t, certo? Mais 2. Então, quem vai ser o meu du dt? Não é isso? A derivada de epsilon elevado a 2t, a gente repete o epsilon elevado a 2t, e a derivada de 2t passa multiplicando, ou seja, a derivada de 2t é 2. Então, meu dt vai ser igual a du sobre 2 epsilon elevado a 2t. Então, a gente pode agora fazer a substituição. Quem é epsilon elevado a 2t mais 2? É meu u. Então, u elevado a 1 sobre 3 vezes epsilon elevado a 2t, né? Quem é meu dt? Du sobre 2 epsilon elevado a 2t. Então, esse epsilon elevado a 2t vai cortar com esse epsilon elevado a 2t, e a minha integral vai ser simplesmente esse 1 sobre 2 eu tiro para fora como constante. Então, u elevado a 1 sobre 3 du, não é isso? Então, eu tenho 1/2. A integral de u elevado a 1 sobre 3 vai ser 1 elevado a 1 sobre 3 mais 1 sobre 1 sobre 3
mais 1, mais a minha constante C. Então, pessoal, 1 sobre 2 vezes u elevado a 4 sobre 3 sobre 4 sobre 3, mais a minha constante C. Quem é meu u? O u é epsilon, não é isso? Elevado a 2t mais 2. Isso tudo aqui está elevado a 4 sobre 3, sobre 4 sobre 3, né, multiplicado por 1 meio, mais a minha constante C. 3 sobre 8, multiplicando epsilon elevado a 2t mais 2 elevado a 4 sobre 3, mais a minha constante C. Pessoal, exemplo 3, certo? Eu tenho a integral da raiz de x ao quadrado mais 2x à quarta, dx, não é isso? Então, primeiramente, a gente pode reescrever essa integral de uma forma mais aceitável. Então, eu vou colocar esse x ao quadrado em evidência. Eu posso dizer que x ao quadrado é a mesma... Esse aqui, x ao quadrado mais 2x à quarta, é a mesma coisa que x ao quadrado, certo? Vezes 1 mais 2x ao quadrado. Então, eu coloquei o x ao quadrado em evidência. Isso aqui, dx, né? E vou chamar de u esse meu 1 mais 2x ao quadrado. Ou seja, u é igual a 1 mais 2x ao quadrado. Meu du dx vai ser igual a derivada de 2x ao quadrado, 4x. Ou seja, dx é igual a du sobre 4x. Certo? Então, substituindo aqui na minha integral, eu vou ter, certo? Já vou tirar minha raiz, elevando a 1 meio. Eu vou ter x ao quadrado vezes u. Quem é meu dx? Du sobre 4x. Sendo que aqui, pessoal, eu tenho x ao quadrado elevado a 1 meio, é a mesma coisa que x, certo? E aqui u elevado a 1 meio. Então, 1 elevado, u elevado a 1 meio. Então, esse quadrado cortou com esse meio. Vezes du sobre 4x. Então, meu x, né, isso vai cortar com o meu x. E vai me restar aqui. Esse 1/4 eu tiro como constante da integral, né, isso? De u elevado a 1 meio vezes du. Ou seja, eu vou ter que a integral de u elevado a 1 meio, 1/4, u elevado a 1 meio mais 1 dá 1,5, ou seja, 3 sobre 2, mais, dividido, né, por 1 meio mais 1, ou seja, 1,5, 3 sobre 2, mais a minha constante C. Então, substituindo aqui o valor de u, quem é u? 1 mais 2x ao quadrado, ou seja, 1 sobre 4, certo? Meu valor de u, ou seja, 1 mais 2x ao quadrado, 3 sobre 2. E aqui eu repito a primeira vez o inverso da segunda, ou seja, 2 sobre 3, mais a minha constante C. Então, a solução da minha integral de raiz de x ao quadrado mais 2x à quarta. Então, aqui eu tenho 2 sobre 12, ou seja, 1 sobre 6. 1 mais 2x ao quadrado elevado a 3 meios, mais a minha constante C. Está aqui a solução, certo? Da minha integral. Então, exemplo 4, pessoal. Eu tenho a integral de ln de x ao quadrado sobre x dx, certo? Então, eu vou chamar de u ln de x ao quadrado. Então, quem é meu du dx, certo? A derivada disso aqui com relação a x. Eu repito embaixo o x ao quadrado e jogo em cima da derivada dele, ou seja,
2x, certo? Então, simplificando o x com o quadrado, eu vou ter que du dx é igual a 2 sobre x. Então, pessoal, eu vou ter que dx é igual a x du sobre 2, certo? Então, substituindo aqui na minha integral agora, eu vou ter a integral. Quem é ln de x ao quadrado? U. Então, u sobre x. Quem é meu dx? É x du sobre 2, não é isso? Então, o x vai cortar com o x. E vai me restar aqui a integral de u. Esse 1/2 eu posso tirar para fora. Du. Quem é a integral de u du? Então, é u elevado ao quadrado sobre 2. Não é isso? Tem 1/2 multiplicando aqui de fora, mais a minha constante c. E quem é meu u? ln de x ao quadrado, ou seja, 1/2 do ln de x ao quadrado sobre 2, não é isso? Mais a minha constante c. Pessoal, simplificando aqui, eu vou ter 1/4, não é isso? Do ln de x ao quadrado elevado ao quadrado, mais a minha constante c. Então, está aqui a solução, certo? Da minha integral. Então, pessoal, exemplo 5, certo? Eu tenho a integral de 2x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Eu sei que aqui tem uma relação de derivada, porque eu tenho x ao quadrado de 2x. Então, eu posso aplicar uma substituição de variável para tentar achar a solução dessa integral. Então, o que é que a gente faz? Eu vou dizer que o meu u vai ser igual a 1 mais x ao quadrado. Quem é meu du dx? 2x, a derivada de x ao quadrado, 2x. Então, meu dx é igual a du sobre 2x, certo? Então, substituindo aqui na minha integral, eu vou ter 2x sobre u, né? Porque meu u é 1 mais x ao quadrado. Quem é meu dx? Du sobre 2x. Ou seja, meu 2x vai cortar com 2x, certo? E eu vou ter a integral de du sobre u. Quem é a integral de du sobre u, pessoal? Então, a integral de du sobre u, como a derivada de u é 1, então tem 1 aqui em cima multiplicando, não é isso? Ou seja, eu vou ter que a derivada disso aqui é ln de u mais c, certo? Então, ln, quem é meu u? 1 mais x ao quadrado, mais a minha constante c. Está aqui a solução da minha integral. Então, pessoal, estamos encerrando aqui, certo? E na próxima videoaula vamos estudar mais integrais desse caso aqui, onde a gente tem o resultado da integral como ln. Então, se gostou do vídeo aí, deixa o like, certo? Siga o canal. Até a próxima e obrigado.